Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Manhã gostosa, manhã todos nós esperando a chuva, mas com certeza Deus irá mandar, né? E esse é o momento que nós temos de estar buscando ao Senhor. Nós já cantamos dois hinos, vamos cantar os cânticos espirituais agora. E lembrando sempre que o nosso louvor é para a adoração daquele que merece, amém? Eu te busco. Eu te busco.
dia a todos. Ficou meio fraco, mas está bom. Bom dia, né? O senhor Dário estava aqui com esse material aqui do reverendo Hernandes. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem assiste pelos sábados pela manhã aquele programa da Rede TV, Verdade e Vida, que é o programa oficial da nossa igreja? Quem assiste? Está fraquinho. Vou passar a ligar para os irmãos sábado, 7h15, agora por causa do horário político, né? Está sendo 7h05 da manhã, no nosso horário, que é 8h05, lá no horário de Brasília, que vai ser o horário do Cleito, do ano que vem em diante. Por enquanto é o daqui, viu, Cleito? Mas o programa Verdade e Vida é um programa oficial da nossa igreja, e ele tem muitos DVDs assim, de palestras do reverendo Hernandes, muito boas. Seu Dário tem uma coleção lá, se alguém precisar, pega na videoteca dele lá, tá bom? Mas se quiser adquirir, é um material muito bom, tem muitos DVDs assim, importantes para a vida da família. Aí eu pedi o seu Dário para mostrar aqui agora de manhã aos irmãos. Meus irmãos, durante esse mês de setembro, eu estou tirando aqui esse momento da pastoral aqui da escola dominical para trazer algumas orientações à igreja sobre esse período do nosso pleito político da nossa cidade. E é assim, um período que nós temos de 4 em 4 anos para a escolha dos líderes da nossa cidade. Isso está acontecendo em todo o Brasil. E eu estou observando aqui na igreja, e não é diferente, a maioria das nossas igrejas pelo Brasil, a igreja presbiteriana, ela tem, assim, tido muita cautela neste assunto. Alguns irmãos, aliás, não gostam nem que a gente fala nisso, fala, pastor, esse negócio de ficar falando de política na igreja não está certo. E opta pela omissão. E eu estou vendo assim que na minha consciência pastoral, eu vou ter que resistir um pouco os irmãos aqui. Igual Moisés lá no Monte Horebe, né? O povo, Arão não quis resistir, atendeu o povo, fez o bezerro de ouro. Moisés foi lá e quebrou o bezerro de ouro, né? Então tem hora que o líder tem que enxergar a coisa de uma forma coerente com as escrituras e chamar a igreja para o foco. Eu acho que nós precisamos de ajustar o nosso foco. A omissão é pecado também. Nós temos que entender isso. E nós fazemos questão de ficar, às vezes, omissos nesses períodos, até com medo de alguma experiência do passado, de alguma situação que não funcionou tão bem quanto a expectativa da igreja, dos irmãos, e nós sabemos reconhecer isto. Mas se nós formos enclausurando, por outro lado, daqui uns dias nós vamos ter que fazer um mosteiro para nós, e vai ficar difícil para a gente viver assim, não é? Então, eu entendo que nós temos que exercer uma cidadania consciente, e isso é muito difícil. Às vezes a omissão é a forma assim, mais fácil de nós nos protegermos. Não concordo. Eu acho que nós temos que exercer uma cidadania consciente, uma cidadania consciente. Nós temos que dar os nossos gritos de liberdade no Brasil. Está aí até no boletim, né, por causa da data aí de 7 de setembro, da proclamação da República, a gente aproveita para falar também desta liberdade que ainda está por conquistar da nossa democracia brasileira. Mas o que me chama a atenção nesse processo são assim alguns comportamentos que nós temos. A igreja presbiteriana sempre foi uma igreja que optou por uma cidadania consciente. Olha a história de Dourados aqui. Os missionários americanos que chegaram aqui para pregar o evangelho, eles não pensaram apenas em fundar uma igreja na cidade,
mas pensaram na igreja, na saúde e na escola. Nem toda cidade brasileira teve esse tripé. Quem recebeu a revista Servos Ordenados aí viu uma matéria do reverendo Alderi sobre a escola Erasmo Braga aqui, mostrando que as missões preocupavam com esse tripé: levar o evangelho integral. A saúde e a educação estavam envolvidos nesse pacote. Não foi assim em todas as cidades brasileiras que as ações missionárias chegaram neste modelo. Algumas levaram apenas o evangelho, a pregação do evangelho, e fundaram apenas a igreja. Em muitas cidades, a igreja e a escola do lado. Eu cresci numa cidade, num município pequeno, lá de Minas Gerais, a região rural, mas tinha lá a igreja e a escola do lado. Depois ela se tornou a escola municipal. A cidade onde eu nasci, que não é a mesma onde meus pais moram hoje, nossos avós, ao lado da igreja, eles criaram lá uma escola, e não era paga pelo município, eram eles mesmos que bancavam a professora para dar aula para os alunos, e com isso a igreja se beneficiava, que era o povo mais alfabetizado. Enquanto o analfabetismo reinava no município, a igreja tinha um povo alfabetizado, as crianças já liam a Bíblia junto com os adultos. Então, eu temo, irmãos, a gente ir enclausurando demais por causa de algumas situações, e daqui a pouco não ter que construir mosteiros para ir viver, sendo que o espírito protestante é de uma igreja exercendo uma cidadania consciente e influenciando todos os segmentos da sociedade, e nós precisamos atentar a isso. Quando nosso irmão, o Beto Luiz Roberto, foi me consultar: pastor, eu devo ou não assumir a secretaria de urbanismo da cidade? Eu estou sendo convidado pelo prefeito. Eu falei: claro que você deve. Primeiro, pela reconstrução da cidade de Dourados, que os irmãos sabem como estava. Segundo, porque se as famílias de bem desta cidade forem se fechando dentro das suas casas, nós vamos ver a cidade na mão de pessoas de má índole. Então, quanto mais nós omitirmos, mais a cidade vai caindo na mão de pessoas que não vão ter esses ideais cristãos, ideais sadios para a administração e para o domínio da nossa cidade. Então, se as famílias de bens se esconderem, na mão de quem que vai cair a cidade? O primeiro presidente do conselho distrital dessa cidade, vocês sabem, foi o doutor Nelson de Araújo. Quem foi o doutor Nelson de Araújo? Daqueles 4 missionários que chegaram aqui, um professor, um engenheiro, um pastor e um médico, ele era o médico, não é isso? Que exerceu um papel importantíssimo. A rua com o nome dele está ali, bem no centro da cidade. Ele exerceu um papel importante. A igreja toda a vida participou da vida da cidade. Nós não podemos nos omitir, irmãos, eu não concordo com isso. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. E eu quero expor aqui as minhas razões nesta manhã. No domingo passado, nós colocamos dentro do boletim uma carta pastoral feita pelo Supremo Concílio da Igreja. Se alguém não leu, os diáconos devem ter algum ali ainda. É importante a leitura daquele material. Jeremias 29, o verso de número 3,
fala de uma carta que Jeremias mandou, e o negrito aí, o título do capítulo 29 fala isso, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Só para inserir os irmãos no contexto, um grande número de judeus havia sido levado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para a Babilônia. É lá que acontece a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando essas famílias foram para a Babilônia, eles chegaram lá, e os falsos profetas diziam para eles: não se envolva com essa cidade, isso é cidade idólatra, Deus não está no meio desse povo, ninguém faz nada, vamos cruzar os braços. E cruzaram os braços. A pregação, escuta esta, a pregação dos falsos profetas fez o povo de Israel cruzar os braços lá no cativeiro, desanimar o povo de trabalhar, de lutar pelas suas famílias, de buscar o pão de cada dia. E você sabe que não tem outra forma de pôr o pão de cada dia na mesa, a não ser pelo trabalho, não é isso? O trabalho honesto, coerente, que tem a bênção de Deus, é a forma do André colocar o pão de cada dia na mesa dele lá, não é, André? Hoje você está aqui em Dourados, mas se você for para São Paulo, chega lá, você vai ter que trabalhar também. Até me lembra um primo meu lá, que morava numa propriedade rural, queria ir para a cidade, falou: a vida na cidade é mais fácil. E falou para o pai dele: ó, estou deixando o senhor aqui na roça, estou indo para a cidade, porque a vida na cidade é mais fácil. Aí Erasto, meu tio, falou para ele, falou: meu filho, você pode ir, mas em todo lugar o urubu é preto. Você pode ir, mas todo lugar o urubu é preto. Onde você for, você vai ter que trabalhar, né? Se você está querendo fugir do trabalho, você está enganado, você vai ter que trabalhar. Então você pode ir para onde você for, mas você vai ter que alimentar a sua família do trabalho das suas mãos. E é esta a orientação, a norma bíblica e a nossa vocação. Mas os falsos profetas disseram para o povo: não vão trabalhar, é ruim nós trabalharmos para fazer prosperar essa cidade que nos trouxe como cativos, como escravos. Então Jeremias, o profeta de Deus, ele vai escrever esta carta, e o verso de número 3 fala que a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, etc. E o versículo 4 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Olha o entendimento que Jeremias dá. Assim diz o Senhor dos exércitos, é Deus que está falando. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha como que não há omissão nesse texto. O Senhor está dizendo: vocês estão aí porque eu deportei vocês. Não foi esse Nabucodonosor que levou vocês, não. Eu deportei vocês daqui para lá. E o verso 5 vai dizer assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Leiam comigo esse verso de número 7, vamos lá? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se você quer viver numa cidade de paz, você terá que procurar a paz da cidade. Nós vivemos num sistema democrático de direito, onde o cidadão escolhe os seus líderes. E, por mais, obrigado, senhor Bidô, é aquela carta sobre, pastoral, sobre ética cristã, política. E se alguém não pegou no domingo passado, ainda temos alguns exemplares. Nós devemos procurar a paz da cidade e nos envolver com ela, não tem jeito. Aqui está cheio de profissionais, talvez
não dá para descrever todos, mas da saúde, da educação, funcionários públicos, federais, estaduais, municipais. Temos aqui pessoas dos mais diversos segmentos, na área da justiça, na área empresarial, de forma que o pão de cada dia, vocês buscam ao longo da extensão dessa cidade e desta região. Cada um sabe onde que ele tem que trabalhar e a forma como ele tem que trabalhar. Todos nós sabemos que nós vivemos numa sociedade corrompida, corrupta, rebelada contra Deus, e nós temos que trabalhar ali e buscar o nosso pão de cada dia honestamente dentro dessa sociedade. Não tem área da nossa sociedade que não está corrompida. Nós temos que desarmar o nosso coração de um certo pietismo prejudicial, de dizer assim, essa área está corrompida, essa não. Toda a sociedade, se nós formos olhar, não tem um lugar para nós nessa sociedade. Se formos olhar a grosso modo, vai falar assim, não, vão todo mundo então trabalhar na justiça, porque é o único segmento desta pátria que não está corrompido. Mentira, a justiça brasileira é corrompida, vocês sabem disso. Exemplo disso, aquele juiz lá em São Paulo, preso, juiz Nicolau, conhecido por Solalau, né? Preso, desvio horroroso de dinheiro. Vocês sabem que todos os segmentos da nossa sociedade, se formos olhar, nós não podemos ficar em lugar nenhum, vamos ter que então criar um mosteiro para nós vivermos. Jesus disse assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Essa ideia de falar, não pastor, política é coisa do diabo, eu não concordo, e é de tanto entregar para o diabo que ela ficou do jeito que está aí, difícil de trabalhar nela, claro que é difícil. Alguns irmãos nossos já tentaram labutar na área da política e não tiveram sucesso, porque o poder, o jogo do poder é muito pesado para qualquer cidadão desta pátria, e as pressões são muito grandes. Mas isso não nos dá o direito de omitir, senão daqui a pouco nós não vamos poder mais trabalhar a terra, porque tem aí os movimentos proibindo jogar agrotóxico, e a quem colocar agrotóxico na terra está pecando contra Deus. Não vão poder trabalhar na justiça, porque a justiça tem um ou outro que tem corrompido causas e aceitado doações e presentes para dar sentenças. Nós não vamos poder ir para a escola, porque a escola agora é darwinista, então não é lugar para crente. Nós não vamos poder ir para a medicina, porque virou a máfia do casaco branco, então não vão poder. Aonde nós vamos ficar, irmãos? Se nós continuarmos com essa mentalidade, nós vamos parar aonde? Na caverna. Então, nós temos que olhar para um texto bíblico como este, nos sentir ao contrário. Nós temos que nos sentir encorajados para nós lutarmos pela paz da cidade onde nós estamos. A omissão não pode fazer parte do nosso projeto cristão, do nosso projeto de igreja. O texto aqui, o profeta está dizendo, vocês estão aí no exílio, edificai casas e morai nelas. Eles não queriam edificar nem casa para morar, eles iam morar em tendas. Ouvindo os falsos profetas, estava todo mundo em tendas lá, numa miséria doida. Você já pensou em tenda? Não tem nenhuma infraestrutura, as doenças se propagam facilmente ali. E ouvindo os falsos profetas e andando para trás, e tem um texto de Jeremias que fala assim, andaram para trás e não para frente. A Bíblia quer que nós andemos para frente, irmãos. Então, edificai casas e morai nelas. Aonde você está? Vai edificar a sua casa ali. O Cristiano aqui, mas a Eliane, são missionários aqui, mas eles já edificaram a casa deles. Mas a Senil estão começando a edificar a nossa. Vendemos nossa casa lá em Carangola, já estamos construindo a nossa casa aqui.
Edificar casas, está dizendo aqui a Cláudia, mas o Adalto está na mesma luta nossa, e outros irmãos aqui, porque é aqui que nós precisamos da nossa casa para morar, para acolher a nossa família, e é aqui que nós temos que lutar pela cidade onde nós estamos. Dai vossas filhas em casamento, tomai filhas em casamento para vossos filhos, constituam famílias, zelem pela cidade onde vocês estão, porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, se as pessoas de bem forem afastando, nós vamos entregando a cada dia a cidade na mão de pessoas mal intencionadas, e aí é um perigo para todos nós. Eu entendo que o nosso papel não é o papel da omissão. Eu gostaria que a igreja presbiteriana, pela herança reformada que ela tem, pela herança bíblica, histórica que ela tem, os nossos membros fossem cidadãos mais conscientes da nossa responsabilidade social. Eu gostaria. E eu acho que cada membro pode ajudar nisto. E eu quero até destacar aqui, para concluir, essa revista Fórum, me foi uma doação do Dr. Jonas Haas. Ela trouxe uma matéria sobre os evangélicos na política brasileira. Está sendo muito discutido. Nós não queremos discutir, os outros estão discutindo nós. Ontem a Globo News estava passando um programa sobre o Advento Celso Russomano em São Paulo. Vocês estão vendo lá. Era o quinto da lista, está o primeiro da lista. E mostrando a mobilização, discutindo a questão das igrejas, relacionado ao aspecto social. Aí alguns falam assim: pastor, nossos irmãos não devem entrar nessas questões políticas. Por mais que a bancada evangélica, às vezes, no plenário nacional, não tenha dado um bom exemplo, em alguns aspectos, mas foi a bancada evangélica que impediu lá no Congresso que todas as nossas crianças brasileiras tivessem lá na escola o kit gay. Você já ouviu falar no kit gay? Não? Quem está na escola aí deve saber disso. Ia ser distribuído pelo Ministério da Educação, o famoso kit gay nas escolas. A ideia era, essa ideia, a Sandra não está aqui, não está aqui. Eu emprestei para ela um livro chamado A Operação do Erro, que está lá em casa, quem quiser ler está à disposição, mostrando como o movimento gay ganhou força nos Estados Unidos e como ele está ganhando força no Brasil. Nos Estados Unidos, o movimento gay não conseguiu colocar nas escolas esse kit gay, e estavam conseguindo colocar nas escolas brasileiras. E a bancada evangélica foi a que deu o grito, o alarme, e que mobilizou a sociedade, e esses kits foram recolhidos. Era uma apologia ao homossexualismo na orelha dos nossos filhos. A omissão nossa vai nos custar caro, irmãos. Eu estou tentando alertar a igreja para isso. Foram eles que combateram quando o Ministério Público, quando o Ministério da Saúde quis colocar também aqueles vídeos, uma propaganda de combate à AIDS, inserido na propaganda, apologia ao movimento de LGBT. Isso aqui é lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Então, tem lá a outra sigla como é que é? GLS, lésbicas, gays e simpatizantes. É aqueles que não são contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Então, tiveram lá estas resistência na bancada evangélica que não deixou passar. E como liberação de bebida
nos estádios, no período da Copa do Mundo, aquele PL 122 e outras coisas que não nos cabe aqui. Se nós não atentarmos, nós vamos ter algumas dificuldades na nossa pátria brasileira, crescendo em população e diminuindo em participação. Eu não quero estender mais, existe uma matéria muito bem feita aqui nessa revista, quem quiser eu posso tirar os xerox e passar para os irmãos, mas eu quero concluir com a seguinte expressão. Foi na Constituição de 88, vocês sabem que foi em 1988 que foi promulgada a Constituição do Brasil. Foi em 1986 que foi eleito o Congresso que haveria de escrever a Constituição Nacional. E foi aí que os evangélicos atentaram. Como nós não vamos ter representantes evangélicos lá no Congresso Nacional para escrever a Constituição do Brasil? Porque se descobriu que nesse período a CNBB estava fazendo um movimento grande para instituir novamente a religião romana como a religião oficial da nossa pátria brasileira, voltando aos idos de 1888, um século depois, queria voltar a ser a religião oficial do Estado. Foi quando então a igreja tentou, se nós não tivermos representantes em todos os segmentos da sociedade, a igreja não se fará presente em todos os setores da nossa sociedade. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para isto. A nossa omissão pode nos custar muito caro, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Então nós vamos ter que rever alguns conceitos nossos a respeito deste assunto, da nossa democracia e do privilégio que nós temos de escolher pessoas que vão governar o nosso município, depois o nosso estado, a nossa nação, por estas legislaturas. Então, vamos colocar isso em oração diante de Deus. Como cidadãos, vamos verificar bem em quem nós vamos depositar a nossa confiança, o nosso voto, acompanhar essas pessoas. Vamos criar aquele lema: corruptos não governam sobre nós. Nós não temos que ser coniventes com corrupção. Nós devemos atentar que o grande vilão da nossa pátria ainda é a corrupção. No Brasil se gasta ainda 70 bilhões de reais por ano com a corrupção. É o preço da corrupção, desde a esfera federal, estadual e municipal, em todo o território brasileiro. Mas o povo brasileiro tem que ser mais consciente e tem que começar da igreja esta mudança. Tá certo, irmãos? Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Nós estamos dentro de um pleito de escolha de candidatos, dia 7 de outubro, todos nós, inclusive eu também, já transferi meu título aqui para Dourados, vou estar também votando aqui nessa cidade. Nós temos que fazer isso da forma mais consciente possível. Tem irmãos nossos, não só da nossa igreja, mas de outras também, concorrendo a pleitos. Devemos orar por esses irmãos, para que eles não se envolvam em nada que venha trazer tristeza ou venha trazer escândalo ao Evangelho. E devemos firmar o nosso coração e apoiar também aqueles que estão governando o nosso município para termos uma cidade pacífica. Vamos orar. Ó Deus de eterna graça e misericórdia, nós não intercedemos somente por nós que estamos aqui na Tua casa nesta manhã. Intercedemos pela cidade de Dourados, pelo município. Intercedemos pelas nossas autoridades civis, militares. Queremos viver numa cidade de paz, onde reina paz, onde podemos construir nossas casas,
onde a igreja possa pregar livremente o Evangelho, onde podemos participar da educação das famílias dessa cidade, através de escolas, cuidar da saúde delas através de hospitais, cuidar, ó Deus, da ordem social, através da justiça, dos poderes executivos, legislativo. Ó Deus, nós queremos colocar a nossa cidade nas Tuas mãos. Nestes dias, ó Deus, quando no calendário democrático do nosso país se abre o espaço para as discussões políticas, a escolha de pessoas que vão governar a nossa cidade por mais 4 anos, nós queremos colocar este pleito nas Tuas mãos, pedir ao Senhor que esteja orientando o coração deste povo, ó Deus, orientando o povo desta cidade, na escolha. Deus, tira qualquer artimanha perversa do coração dos homens, e que o Senhor mesmo ajude este povo, cada um de nós, a escolher os nossos líderes com temor e tremor diante do Senhor, procurando a paz da cidade, nos envolvendo como cidadãos dos céus, mas também como cidadãos desta terra. Não nos deixe, ó Pai, omissos, às vezes atrás de uma capa de piedade, de espiritualidade, que não reflete o espírito cristão. Ó Deus, tenha compaixão do nosso povo, e a começar aqui de nós, da igreja, a exercer uma cidadania consciente, livre daquela escolha consciente que o Senhor espera de cada um de nós. Nós oramos por irmãos nossos que estão também envolvidos neste pleito. Sabemos, ó Deus, que há muita tentação nestas áreas, mas que o Senhor os livre do mal, os guarde de todo mal, de todo perigo. Não os deixe, ó Deus, frustrar a sua vocação e nem a expectativa neles depositados, mas que sejam verdadeiros servos e servas do Senhor, também neste ambiente tão difícil e hostil da nossa pátria. Nós oramos assim pela igreja e pelo pleito da nossa cidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cláudio. Nós vamos pedir para que se coloque de pé as pessoas que nos visitam nesta manhã. Alguém nos visita essa manhã? Não? Tem alguém apontando, o visitante mesmo não levantou não. Quem é aí, Edilane? Oi, Eduarda, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Os aniversariantes dessa semana, eu vou convidá-los também que possam estar aqui para que a gente possa orar. O João Pedro, o Jefferson, Letícia, Paulo José, Ronilze, Tatiane Cristina, Adriane, Luana, Karine, Vinícius José, Suzy e Gabriel. Alguém foi omitido nessa lista aqui? Porque se alguém faz aniversário e o nome não está aqui, a gente quer orar por você também. Pode vir que é o momento. Ali vem os aniversariantes assim, depois dos 18 a gente nem quer mais fazer aniversário, hein, Vinícius? Senil, você pode orar pelos nossos aniversariantes e pela nossa visitante ali, a Eduarda? Antes de orarmos pelos nossos visitantes, os nossos aniversariantes, eu gostaria de convidar todas as irmãs, marido também, os irmãos que pudessem ir junto com as suas esposas. Nós estaremos fazendo uma reunião de departamento, sexta-feira, lá na casa do nosso irmão Cleiton. A SAF está reunindo lá, sexta-feira, às 19h30, lá na casa do Cleiton, mais a Rosane. Então, está todo mundo convidado para essa reunião, lá na casa do Cleiton, tá? Nós vamos orar, então. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
E o fato mais importante é quando o Senhor, nos deu vida. E a cada ano que passa, nós nos regozijamos na Tua presença, porque o Senhor nos dá mais um ano de vida. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que essa semana fazem aniversário. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado paz, o Senhor tem estado com eles, ó Pai, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de decisões. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus da vida deles, ó Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor pelas pessoas que nos visitam. Muito obrigado pela presença delas, ó Pai. Dispensa a cada uma delas, ó Pai, o ensino da Tua palavra no dia de hoje. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o horário um pouco avançado, mas eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos a alguns detalhes aqui. Sexta-feira, dia 14, nós teremos aquela reunião que eu comuniquei semana passada. Todos os professores de escola dominical, mesmo aqueles que dão aula no culto à noite, os auxiliares, todos estão convocados para uma reunião muito importante, onde a gente vai estar falando da dinâmica, da estrutura do funcionamento da nossa escola dominical. Então, nós vamos ver questões de faixa etária, alguma coisa sobre material, alguma coisa que a gente pode estar fazendo para melhorar ainda mais a nossa escola e compreender como ela funciona. Então, nós precisamos da presença de todos. Ela se faz muito importante, porque a gente percebe assim, a gente quer fazer algumas mudanças, a gente deseja mudanças, mas quando a gente precisa parar para pensar sobre elas, a gente não está tão disposto assim. Então, essa é a hora, professores. Vamos nos encontrar. Vai ser às 18 horas. Hoje à noite eu vou estar passando um bilhetinho com o dia e o horário para vocês não se esquecerem. Eu conto com a presença de todos, tá? Quem lembra o que nós vamos comemorar domingo que vem? Se falar bem rápido, ganha um bombom. Dona Elza, estou te devendo um bombom. Vou pagar hoje. Domingo que vem é o aniversário da nossa escola. E eu não vou falar isso hoje à noite no culto, e nem o pastor vai falar. É aniversário da nossa escola, nosso, né? O nosso aniversário. Então, nós estamos todos convidados para domingo que vem chegarmos mais cedo na nossa escola. 8 horas da manhã, nós vamos estar comemorando o nosso aniversário com um delicioso café da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui para essa comemoração. Só mais uma coisa. Não, é isso aí. Vamos para as nossas aulas. Tenhamos um bom domingo na presença do Senhor. Meus alunos, vão chegar mais pertinho aqui para a gente ficar bonito na filmagem ali, vamos, porque senão nós não vamos ficar bonito na filmagem. Quem puder chegar mais pertinho aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que exige da gente ficar bem pertinho do outro, viu?
esse assunto de hoje, né? Exige todo mundo ficar bem pertinho um do outro. 1 de João, capítulo 4, os versos 7 a 21. Vamos começar com a leitura do texto. 1 de João 4. Lembrando que no domingo passado nós lecionamos a de número 10 e hoje vamos lecionar a de número 9. Mas nós não vamos voltando até na 1 não, viu? Agora depois a gente segue a sequência normal aí. 1 de João, capítulo 4, de 7 a 21. Deus é amor, é o tema da nossa leitura aqui de 1 de João 4. Vamos ler aquela leitura responsiva, né? Que aí todos os irmãos podem ler também. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E não funcionou. 1 de João 4, de 7 a 21. Eu li o versículo 7, eu vou começar de novo, né? Faz conta que a gente estava só ensaiando aqui. Então é 1 de João, capítulo 4, de 7 a 21. Quem estiver aberto no Evangelho de João, não vai conseguir, é a primeira carta de João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto. João está escrevendo sobre o amor, usando a expressão aqui, a manifestação do Calvário como a maior expressão do amor de Deus por nós. A maior expressão que nós temos do amor de Deus por nós é o Calvário, é a pessoa de Jesus Cristo sendo dada na cruz do Calvário
por nós. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho por nós. Lembra do João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui João repete esse exemplo. Deus nos amou de maneira muito especial, de maneira muito grande, a ponto de entregar o seu Filho por nós. E neste amor de Deus que entregou o seu Filho por nós, Ele entregou por, assim, sem nenhuma afeição nossa, para que Ele dissesse assim: é um povo muito amável, eu vou responder amando. É um povo muito grato, eu vou responder abençoando. Não. Aqui diz assim: o amor consiste nisto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos tem amado. Não somos nós que amamos a Deus, é Ele quem nos amou. E depois João vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Depois que o amor de Deus afetou a nossa natureza, vai dizer: agora nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De forma que não tem como amarmos a Deus e amarmos uns aos outros se nós não somos alcançados e transformados pelo amor de Deus. O que reina no mundo é o ódio. Por isso que o que se espera do povo de Deus é que o que reina nos nossos corações seja sempre o amor. E isso é uma luta diária. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei olhando e pensando assim: tratar desse assunto é muito delicado. É muito delicado tratar desse assunto sobre o amor. Porque diz a nossa lição aí que nós somos salvos para o amor, para amarmos uns aos outros. Mas é muito difícil tratarmos desse assunto. Quando a gente olha para o padrão das Escrituras, a gente vê quão longe está o nosso coração deste ideal de amor estabelecido na palavra de Deus. Nós temos muita coisa para melhorar na nossa vida, a começar de mim, como pastor, como professor aqui na classe, a começar de mim. Tem muita coisa para ajustar o foco. Nós temos que ajustar o foco. O dia do Senhor é separado para isto. De 7 em 7 dias, 8 em 8 dias, nós temos esse momento aqui para nós ajustarmos o nosso foco. Senão a gente vai perdendo o foco. E depois que a gente perde o foco, como é difícil ajustar de novo o nosso foco. E eu não tenho dúvida, pelo nosso estudo de hoje, que nesse aspecto do amor que nós devemos uns para com os outros, a Deus e uns para com os outros, nós temos muita coisa para ajustar o nosso foco aqui. Eu espero, na graça de Deus, podermos fazer isso nesta manhã. Jesus resumiu toda a lei. A introdução da revista fala sobre isso. O estudo número 9, para quem ainda não identificou aí na lição, a introdução já vai dizer o seguinte, que Jesus resumiu toda a lei, em duas expressões. Quem veio no estudo aí de Levíticos na quarta-feira passada, viu isto ali, as duas tábuas da lei, uma referente ao nosso relacionamento com Deus, a outra referente ao nosso relacionamento com o próximo. Lembra que Moisés trouxe ao povo de Israel as duas tábuas da lei, os 4 primeiros mandamentos, referindo ao nosso amor, ao nosso relacionamento para com Deus, nossos deveres para com Deus, a primeira tábua. A segunda tábua veio falar do nosso dever e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então Jesus resumiu a primeira tábua da lei como sendo amar a Deus sobre todas as coisas. Esse sobre todas as coisas está incluída a sua pessoa. Amar a Deus mais do que a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira tábua da lei.
E a segunda tábua da lei, ele resumiu como? Vocês lembram? Amar ao próximo como a si mesmo. Então você entrou seria uma terceira tábua da lei, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Você entrou lá no final dessa história. Aí vai dizer aqui a nossa lição, que nós fomos criados para isto, amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, como aquele que veio de Deus, assim como nós, no mesmo padrão. Acontece que o pecado inverteu esta ordem na mente humana, e isso acontece dentro de você, assim como acontece dentro de mim. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra o nosso próximo, mas é contra nós mesmos, a nossa própria carne. Então, o pecado inverteu, e após a queda, nós passamos a amar a nós mesmos sobre todas as coisas. Está aí, ó. Amar a nós mesmos sobre todas as coisas e a usar o nosso próximo para a nossa satisfação pessoal. Você já viu aqui camarada tão ensimesmado que ele vai falando dele, né? E vai falando dele, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, que eu sou bom mesmo, e que eu faço, que eu aconteço, e que tudo dele é melhor. O carro dele é melhor. Alguém que me contou que 2 vizinhos furaram um poço na divisa, é o Arnaldo que me contou, né? Aí ele diz o Arnaldo que ela é de Minas, mas eu acho que é aqui no Mato Grosso do Sul, aqui fura mais poço. Então na divisa, aí um pegava a água de um lado do poço, outro pegava do outro, e ele comentou assim: olha, nós furamos um poço, até que a minha água é muito boa, mas do vizinho ali não saiu tão boa igual a minha. Era o mesmo poço, né? Mas a dele. Então tem gente que é assim mesmo, ensimesmado, e fala dele, depois fala assim: agora eu vou passar a palavra para você, Cristiano, para você também poder falar um pouco a meu respeito, né? Então fica um negócio assim, ensimesmado. Então o pecado inverteu esta ordem. Nós passamos a amar a nós mesmos sobre todas as coisas, querer de Deus só as bênçãos, nunca os deveres, não é assim? Tanto que, se você quer fazer um movimento religioso hoje de barulho, você faça isso. Comece a pregar que seguir a Deus é só atrás das bênçãos de Deus. E as igrejas que fazem da bênção de Deus um produto de barganha com os seus membros, são as preferidas, né, dentro do próprio movimento. Então, nós queremos de Deus só as bênçãos e queremos explorar o nosso próximo em nosso benefício pessoal. Então vocês veem que nós temos algo muito sério para tratar nesta manhã. Quando éramos para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós começamos a amar a nós mesmos sobre todas as coisas e querer usar Deus e o próximo em benefício nosso. Não é mais ou menos assim o egoísmo que reina e impera hoje na sociedade, no contexto, na mente humana, de uma forma geral? O que vocês acham? Vou passar a bola agora para vocês. O que vocês acham? Hein? Parece que não está achando nada, ninguém quer se comprometer, né? A famosa lei de Gerson: levar vantagem. Levando vantagem, está tudo certo. O que vocês me falam? Isso acontece com a gente ou não acontece? De querer usar Deus e o próximo em benefício nosso. As pessoas que mais reclamam, por exemplo, da igreja: essa igreja não ama, pastor. Pode ver, são as que menos demonstram amor. Elas querem ser amadas, não querem amar. Pode observar, anota isso aí e repara depois. As pessoas que mais reclamam: essa igreja não ama, são as que mais estão querendo ser amadas e não amar. A ordem não é
nós estamos aqui para ser amados, nós estamos aqui para amar. Se todos nós entendermos isso, todos seremos amados também no final, mas nós temos que entender isso. As pessoas que mais reclamam são aquelas que menos oferecem. As pessoas que reclamam não amam. Pode ver, são as que menos estão querendo oferecer o amor. Elas querem ser amadas e não amar. E nós não fomos colocados aqui para isso, para querer ser amados. Nós fomos colocados aqui para amar. Então João vai falar: quando nós amarmos, todos serão amados. É óbvio, não é verdade? Mas como é difícil penetrar isso no coração humano, quando a nossa natureza resiste, joga para fora, exclui estas orientações seguras da palavra de Deus. É assim ou não é? Não se encaixando, é verdade. Então, verdade. Irmãos, vocês estão muito desconfiados aí, vocês podem soltar mais, pode falar, viu? Vocês estão igual coruja, eu quero que vocês fiquem igual papagaio, tá? Vocês estão todos assim olhando, escabriado. Isso aí, diz que não é coisa de sul mato-grossense não, viu? Então, diz que isso é coisa de mineiro, viu? Então, deixa eu colocar vocês aqui no contexto dessa carta. A primeira carta de João, ela foi escrita assim, para combater o gnosticismo. Alguém que sabe o que é o gnosticismo? Esse dia eu fui fazer uma visita para um médico que tem frequentado a igreja, está começando a classe de primeiros passos. Ele falou: pastor, eu estava estudando lá, vi um negócio de gnosticismo. Você sabia que o gnosticismo até hoje é um movimento forte no mundo? Eu falei: perfeitamente, você está começando a enxergar as coisas. É isso mesmo. Quem aqui sabe o que é o gnosticismo? Está aí na lição. Diz aí a lição que fala assim: é uma heresia que, dentre outras coisas, negava a humanidade de Cristo. Penetrou dentro da igreja, da mentalidade da igreja. Mas alguém que sabe alguma coisa, me explicar aí sobre o que é esse gnosticismo? Gnosis é o quê? Conhecimento. Gnosticismo, então deixa eu explicar para os irmãos. Logo quando a igreja, os apóstolos, a era apostólica começaram a pregar o evangelho, logo penetrou no meio da igreja a confusão do gnosticismo, que já era comum na filosofia grega. Ela é pré-cristã. O movimento gnóstico, ele é pré-cristão, ele vem antes do cristianismo na filosofia grega. É aquela ideia mística, esotérica das coisas. O gnosticismo nunca teve tão forte como nos nossos dias está. Ele é um movimento silencioso, calado, mas que corrói as bases da nossa fé. Tem que tomar muito cuidado com ele. É aquela ideia mística. Por exemplo, o gnosticismo negava que Jesus veio em carne. Jesus era uma figura assim, mística, uma figura estilo aquela mitologia grega. Seria assim, se os apóstolos não tivessem resistido ao gnosticismo que estava penetrando dentro da igreja, Jesus seria, na hora de pregar o evangelho, Jesus seria meramente mais uma divindade mística da mitologia grega, mais um Deus mitológico. Então essa carta de João, ele escreve para dizer assim: não, Senhor, Jesus veio em carne, em pele e osso, igual você e eu. Pode tocar assim que dói, né? Então João escreve essa carta para dizer: não tem gnosticismo no evangelho, não. Jesus veio em carne, ele era homem semelhante a nós. O sacrifício da cruz, quando furaram ele lá, saiu sangue, e não sai sangue em espírito, não sai sangue em divindades mitológicas, mas nele sai o sangue.
ele teve sede, ele teve fome, ele era homem como nós. Então o gnosticismo tentava apresentar um Jesus místico, e João fala: não, senhor, ele vem em carne e osso, ele fez parte da história humana. E é interessante essa carta de João, que ele fala muito isso: filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quando a gente vai estudar João, essas cartas, é interessante que João, quando ele escreveu o Apocalipse, lembra onde ele estava? Ele estava preso na ilha de Patmos. Quem pega essa ilha vai ver que ela está ali no mar Egeu, próximo da Ásia Menor. E depois então que ele sai de lá, ele passou o resto dos dias dele lá na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, os outros foram mortos pela perseguição. Ele foi o único que morreu velhinho, mais ou menos assim, igual a dona Naira, um pouquinho mais assim, né? Ele morreu velhinho, lá em Éfeso, e não foi morto pela perseguição romana, não foi morto. Foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, farto em dias, e foi o último a morrer também, por volta do ano 95, e a história conta que ele já estava velhinho, depois de escrever essas cartas todo o Apocalipse, e fazia parte da escala da junta diaconal da igreja de Éfeso, ir lá na casa do apóstolo João, ele não andava mais, e trazê-lo no colo, num pano, sei lá como, eu sei que trazia no ombro, e sentava ele no primeiro banco da igreja, lá de Éfeso, e aquele velhinho, eu fico imaginando, aquele velhinho simpático, né, amoroso, e eu me lembrava muito de John Stott, né, que morreu esses dias, e ele exortando a igreja com essas palavras aqui: filhinhos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Imaginou que velhinho João, apóstolo, aquela autoridade apostólica, dentro daquela igreja, aquela cena da igreja vendo ele chegar no ombro dos diáconos da igreja, sendo colocado no primeiro banco, e ele exortando a igreja no momento certo, com essas palavras. Dá até vontade de ter feito parte da igreja de Éfeso, para ouvir as exortações deste velho apóstolo, não é verdade? Então esse é o contexto, e para combater esse gnosticismo, e ele estava querendo dizer, João então estava mostrando que tinha uma verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que a igreja tinha que ter discernimento dessa verdade. Irmão, se tem uma coisa que a igreja tem que ter, é o discernimento da verdade. Sem o discernimento da verdade, a gente segue qualquer coisa que passa à nossa volta. Se você quer pedir a Deus um dom extraordinário na sua alma, pede Ele para te dar o dom do discernimento, porque sem o discernimento, qualquer coisa serve. Ah, pastor, eu sou assim, falou de Deus para mim, tá bom. Posso saber que não tem discernimento. O discernimento é o que me leva a entender assim: existe uma verdade revelada de Deus, e eu tenho que ter o discernimento da parte de Deus, para eu compreender esta verdade, senão eu vou passar em volta dela, mas não vou penetrá-la, como aquele jovem chegou para Jesus e falou um monte de coisa. Jesus falou para ele assim: eu vejo que você não está longe do reino de Deus. Quer dizer, eu vejo que você não está longe do reino de Deus. Vocês acham que foi elogio? Terrível coisa. Tanto faz estar longe ou perto, se você está de fora dele, não é verdade? Eu vejo que você não está longe do reino de Deus. Quer dizer, você conhece algumas coisas em volta de Deus. Veja que você não está longe do reino de Deus. O discernimento, porque João escreve esta carta para discernir entre os verdadeiros e os falsos cristãos, os verdadeiros e os falsos mestres, a verdade e a mentira, porque os falsos mestres também se apresentavam travestidos de homens de Deus, de profetas de Deus. Você já viu alguém chegando
na frente da igreja e falar assim: ó, irmãos, eu sou falso profeta, viu? Você já viu alguém se identificando assim? Não. O falso profeta também vai chegar e falar assim: eu sou o homem de Deus dessa era. É assim que ele vai falar. Então João estava querendo dar à igreja o discernimento entre a verdade e a mentira, entre o falso crente e o verdadeiro crente, entre o falso mestre e o verdadeiro mestre. E o teste de fogo para o verdadeiro e o falso seria o quê? Seria o quê? O amor. É isso que está na nossa lição, e esse é o foco desta epístola. Você vai discernir entre o verdadeiro e o falso pelo teste do amor. Aí eu pergunto para você aqui: como é que fica a nossa situação agora diante desse teste? Porque não tem que fazer esse teste aqui agora de manhã, nessa aula. Como que fica a nossa situação agora, diante desse teste? Porque a gente condenar os outros é muito fácil. O duro é quando o feitiço vira contra o feiticeiro, não é assim a lenda? O duro é quando o assunto se vira contra nós. Discernir entre o verdadeiro e o falso pelo teste do amor. E João vai falar assim: aquele que ama procede de Deus, aquele que não ama não procede de Deus. Então vocês façam o teste aí, irmãos, no meio de vocês, porque o verdadeiro, as características do amor de Deus estará no coração dele. O falso pode até ter um discurso, mas as características do amor não estará no coração dele. E aí a coisa vem para nós aqui agora fazermos um exame de nós mesmos, que não é tarefa muito fácil. O que vocês acham? É tarefa fácil? Tarefa fácil é a gente examinar os outros, né? Mas examinar a nós mesmos não é uma tarefa muito fácil. E nós temos por hábito examinar os outros, e nós temos que examinar a nós mesmos. Aliás, eu quero pedir aos alunos aqui agora: examine a você mesmo. Não vai examinar os outros, não. Examine a você mesmo. Cada um faça isso, tá bom? Vamos prosseguir. Alguma pergunta ou alguma colocação até aqui? Todo mundo está compreendendo aí a linguagem de João? Então vamos para ela. Aqui fala que é o teste do amor. Esse teste. Então fala assim: esse teste, ele vai assim expressar a realidade da conversão, do novo nascimento, porque ele utiliza aqui a evidência da veracidade da vida cristã no ensino de alguém, se o amor é uma realidade profundamente presente na vida dessa pessoa. Então veja aí, o amor é a razão pela qual fomos criados. Então vamos recordar o que falamos aqui na introdução. O nosso objetivo maior neste mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu pergunto: nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas? O que vocês acham? E lembra que é nós mesmos, não é o outro não. Amamos a Deus sobre todas as coisas? Hein? Nem sempre. Estamos distantes disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer mais do que a família, mais do que a si mesmo, mais as coisas que você possui. Por isso que Jesus falou para aqueles que queriam segui-lo: se alguém não deixar pai, mãe, irmão por amor de mim, não é digno de mim. Será que a gente passa nesse teste de amar a Deus sobre todas as coisas? E amar ao próximo como a nós mesmos? Porque João vai dizer aqui: aquele que diz que ama a Deus e odeia o irmão é mentiroso,
Porque se alguém não ama o irmão a quem ele vê, como será capaz de amar a Deus a quem não vê? É difícil, não é verdade? E algumas pessoas na igreja falam assim, não, eu amo a Deus, mas esses irmãos aí não dá não. Já não passou no teste, né? A Deus eu amo. Não, pastor. Tanto que está crescendo no Brasil um índice preocupante dos desigrejados. Pessoas que desiludiram com a igreja. Então eles estão, a mentalidade deles é assim, eu vou ser crente em casa. Eu temo a Deus, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, eu tenho o temor de Deus no meu coração, mas eu vou ser um servo de Deus, fiel a Deus em casa, não quero saber de igreja. Passou no teste de João? O que vocês acham? Não passou no teste de João. Se alguém não ama o irmão a quem vê, como pode amar? Se não consegue relacionar com o irmão numa relação de amor, de afeto, como que vai amar a Deus a quem não vê? Não tem jeito. Não passamos no teste. E quem não passa no teste está reprovado. E nesse contexto de João ficar reprovado, é ficar no grupo dos falsos irmãos, dos falsos cristãos, dos gnósticos. Aí, ficar nesse grupo, as consequências eternas não são as melhores, viu? Então, aqui diz que o ingresso do pecado inverteu a ordem, não é isso? Então, queremos amar a nós mesmos e usar Deus e o irmão em benefício nosso, que é um perigo terrível. Paulo fala que a obra santificadora de Cristo nos nossos corações é para nos colocar de volta na ordem certa, tá certo? O que a morte de Cristo na cruz e a nossa redenção nos traz? Nos traz a restauração do nosso relacionamento com Deus. Por isso que Paulo está dizendo lá aos Efésios, que com a morte de Cristo ele quebrou a barreira que nos separava. Ele quebrou a inimizade entre judeus e gentios. Então, é uma morte que vem para quebrar a inimizade, para tirar a barreira que nos separavam dos nossos inimigos. Eu fico olhando como que as pessoas deste mundo têm uma linguagem fácil quando vai falar assim de ódio. Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Parece que odeia tudo, né? Tudo, a linguagem é isso, eu odeio isso, eu odeio aquilo outro. Parece que o ódio é uma parte, assim, constante da vida daquela pessoa, né? Tudo ele odeia. Então, esse teste de João vai nos mostrar aqui que no processo da santificação, Deus está trabalhando nos nossos corações para promover o amor dele por nós, e para nós entendermos o amor dele por nós, para nós podermos amar uns aos outros. Então, uma das grandes tarefas desse processo de santificação das nossas vidas, é Deus promover o amor dele nos nossos corações, porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amamos a Deus sobre todas as coisas? Muito difícil, nem sempre, disse ali o nosso irmão. É verdade, mas o que é o processo da santificação? É este amor crescendo dia a dia nos nossos corações. Como que eu conheço a maturidade de um crente? É nessa capacidade dele de amar as pessoas, demonstrar o amor para com essas pessoas, não é verdade? É o teste, E João vai descrever aqui, olha o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. João, diz aqui o nosso autor, ele é muito radical neste assunto. Então, a evidência do novo nascimento, de que somos um salvo, é se nós amamos uns aos outros, se nós amamos os nossos irmãos. Eu quero perguntar aqui, nós vamos ter que rever algumas coisas nesse assunto no nosso coração. Vocês já notaram que as pessoas têm muita facilidade dentro da igreja de se agruparem por preferência e por afeição? Vocês já notaram isso?
Ainda mais quando a igreja é maior assim como a nossa. É muito grande, pastor, não preciso de viver com todo mundo, não. Eu separar um grupinho para mim aqui e me ajeito no meio dele. Os grupos familiares não nasceram com essa intenção, viu? E nem pode se transformar nessa intenção. Mas a necessidade de nós termos um relacionamento padrão, diferente de classe social, diferente de preferências, de identificações. Mas vocês já notaram como é difícil isso? Como é difícil? A gente sempre tenta nos ajeitar numa meia dúzia por afeição. Então nós vamos ver esse problema da afeição mais à frente aqui, tá bom? O amor e a natureza de Deus. O que o amor tem a ver com a natureza de Deus? É que Deus é amor. A natureza de Deus é essa. Deus é amor. Por isso que João está dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus. É o versículo 8 aí. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma definição da natureza divina. Deus é amor. A pergunta aqui é a seguinte: qual é a razão pela qual o amor evidencia se alguém está ou não em Deus? É exatamente isto, por causa da natureza de Deus. Deus é amor, diz aí o versículo de número 8. É mentiroso. A linguagem de João é esta. Então é da natureza de Deus. Não é apenas assim, Deus ama. É uma verdade, Deus ama. Mas é da natureza de Deus que Ele é amor. É muito mais do que apenas assim, Ele ama. Não, Ele é amor. É da natureza dEle o amor. Então, veja aí, se você quiser ver na sua lição, na página 32, onde fala o amor e a natureza de Deus, o segundo parágrafo. A razão pela qual o amor é tão essencial à vida cristã se encontra no próprio Deus. O amor é parte da natureza divina. Deus é amor. Deus não é somente um ser que ama, diz aqui. Ele é a fonte de todo amor. O amor procede dele. Por isso que João vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e odeia o irmão, quer dizer, ele não comunga da natureza divina. O amor de Deus não está nele, e então ele se torna um mentiroso. Diz aqui, na maioria das vezes, João fala da manifestação do amor que se revela, o que revela a verdadeira situação espiritual de alguém. Ele tem como objetivo o próximo e não Deus. Então, olha só que coisa interessante que João coloca aqui: a verdadeira manifestação da natureza divina. Se nós amamos a Deus, nós temos que passar no teste do irmão. E aí que a coisa fica difícil para nós. Porque falar que ama a Deus é muito fácil, todo mundo fala, até o ímpio fala. Mas só que João está falando assim, o teste é que se alguém ama a Deus, ele vai demonstrar isso na prática, amando o irmão. Se nós amamos somente aquele que nos ama, que benefício tem nisso? Todo mundo faz isso, não é? O teste, ele vai nos apertando a amar a Deus, odiar o irmão, não passou no teste. Então, se a natureza divina é que Deus é amor, João está dizendo aqui agora que o amor ao próximo tem que ser algo natural em nós, como resultado do amor de Deus nos nossos corações. Então, a evidência de que conhecemos a Deus é se nós amamos uns aos outros. Então, o amor, ele procede de uma natureza divina. Deus é amor. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem?
Mas tudo bem assim? Está dando para passar no teste aí? Ama a Deus, ama o irmão, tudo ok? Só pela misericórdia, né? Agora eu vou fazer o teste se nós somos gnósticos ou se nós somos cristãos verdadeiros. Vamos para o segundo teste? Então, o primeiro teste é a natureza do amor. É o teste do amor, se amamos. O teste do amor é que a natureza desse amor é divino. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. E aí, a coisa fica assim meio superficial, não é? Para alguns, fica meio superficial. Porque com Deus não tem problema nenhum. Tá certo? O meu amor com Deus, não é assim, Erasto? Não tem problema nenhum. O meu problema é quando esse teste me põe no palco da vida humana, da história aqui, que eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar com este amor que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho que cobrar este amor, eu tenho que amar com este amor. É diferente. É aí que nós vamos apertar mais esse teste, viu, dona Vanusa? Quando nós chegarmos nesse ponto, ter que amar o inimigo. Mas agora eu quero fazer o teste do amor aqui, para nós vermos se nós somos gnósticos ou se nós somos cristãos. Não consegue amar. Não ama nem ele mesmo. Então prevalece. Então João fala, ele está morto. Se não ama, está morto. Está morto. E aqui está falando do ponto de vista espiritual, a morte espiritual. Mas eu estou chamando a sua atenção, porque vamos ver se nós vamos passar no teste agora, se nós somos gnósticos ou se nós somos cristãos. É o próximo teste agora para a turma. Está tudo aqui dentro do amor. Então o teste é o seguinte: o que é o amor? Vocês acham que o amor, só assim para, nós vamos discutir isso aqui. Vocês acham que o amor é um sentimento ou é uma ação? Quem acha que é um sentimento? Levanta a mão. Aí, a casa está dividida, hein? É um sentimento que leva a ação. Se não tem ação, o sentimento fica prejudicado. Nós vamos ter que estudar isso melhor aqui, hein? Mas está aí, o rumo é esse mesmo. É sentimento ou é ação? Aí que está a grande realidade agora. Você já notou que os grandes temas da nossa vida se expressam em pequenas palavras? Deus, olha que grande tema, olha que palavrinha pequenininha. Deus, amor, fé, grandes temas, palavrinhas minúsculas. Então vamos ver esse do amor. O amor é um dos assuntos que mais está em pauta nos nossos dias, não é verdade? Tudo vai falar, tem que ser com amor, tem que ter amor. Aí, o que acontece é que na nossa cultura contemporânea, o amor é um mero sentimento. Nós vivemos sobre a poesia lá de Vinícius de Moraes. O amor que seja eterno enquanto dura. Não é assim? O amor é eterno enquanto dura. Não é esta a poesia lá do Vinícius de Moraes? É mais ou menos isto, né? Para nós, o amor então, na nossa cultura geral, gnóstica, o amor é um mero sentimento, igual lá no gnosticismo, na época de João. Era um mero sentimento, era uma coisa mística, não tem realidade na prática. Então,
sentimento. Agora, em 1 Coríntios 13, Paulo não fala que o amor é um sentimento ali. Abre lá em 1 Coríntios 13. Mas não fala que é um sentimento. Nós vamos ver então se a nossa tendência é mais gnóstica ou se é mais cristã. Porque para o gnosticismo tudo é místico, está tudo no âmbito, no campo da sensibilidade, do sentimento. Para o cristianismo as coisas estão no palco da história, da ação, da prática. E é aí que João está separando o verdadeiro e o falso. O que é apenas sentimento gnóstico, místico, e o que é ação, prática, dia a dia, ainda que seja contra a nossa vontade. Então, enquanto lá no gnosticismo o amor é um sentimento, na nossa cultura gnóstica, espiritualista, esotérica, tudo é no campo da sensibilidade, do sentimento, não é assim? Paulo está dizendo aí que o amor não é um sentimento. O que ele diz que é aí? Não, eu sei que eu estou confundindo vocês às vezes na minha fala aqui, mas como que começa o capítulo 13? Ah, achou ali, ó. Então não é um sentimento, é um caminho. Está aí na sua Bíblia. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Caminho. Não é sentimento, é caminho. Caminho é algo que se propõe a percorrer. Isso quer no casamento, isso quer na nossa jornada cristã. Tem hora que nós vamos ter que brigar com o sentimento, tem hora que nós vamos ter que brigar com a afeição um do outro, com a cara feia do irmão, não é? Isto. Perfeito. Perfeito. Se fosse só um sentimento, não tinha o que estudar dele, tinha o que sentir, né? Irmão, vocês estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo aqui, né? Seria mais ou menos assim, né? Então, aí é que João está separando o gnosticismo do cristianismo falso do verdadeiro. Aquilo que era meramente sentimento para o que era ação prática, porque nós vamos ter que resolver o problema de amar o inimigo. E que sentimento que vai estar nisso? Sentimento de raiva, o único sentimento que vai estar presente nisso, né? É o amor, lá no fruto do Espírito. O Cleito está lembrando. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, faz parte da vida no Espírito. Aí fala aqui que o caráter do amor moderno, ele se para nas afeições, e isso é esoterismo puro, irmãos. Sabe como é que o Espiritismo explica as coisas? Por exemplo, eu olho aqui para Edilmara, isso é o gnosticismo que o Espiritismo pegou. Eu olho para Edilmara aqui e falo assim: eu gostei da Edilmara, bati o olho nela, amor à primeira vista, afeição, eu tive empatia por ela. Mas pode ser que eu olhe para Dilmara e a primeira impressão que eu tenho é de antipatia por ela, e não de simpatia, mas de antipatia. Você sabe que é oposto, ou é de simpatia ou é de antipatia, ou pode ser também de uma mera apatia, né? Então fica assim num campo das sensibilidades humanas. É pele, é sentimento. Eu tive antipatia por ela, não tem jeito. Aí vai explicar como. É que em vidas passadas nós brigamos lá na vida passada. Nós brigamos, ela era do DEM, eu era do PT, ou o contrário. Não, vamos piorar isso aqui, né?
deixa ela no PT. Então, alguma coisa lá, ela era de direita, eu era de esquerda, não sei, alguma coisa em vida passada. Por isso que quando eu bati o olho nela, me deu antipatia. Eu nem tento aproximar. Não é mais ou menos assim? Eu fico com medo porque tem sido mais ou menos assim que está regendo o amor no coração de muitos crentes. Antipatia ou simpatia. Aproxima ou afasta uns dos outros por mero sentimento, nunca conversou. Faz igual amor. Depois, eu tinha uma raiva que a irmã não podia nem olhar para a cara dele. Passado muito tempo, eu estava lá assim, triste. Aquela pessoa aproximou de mim e conversou. Aí que eu fui ver que não era tão ruim como eu pensava. Quando eu fui conversar com ele, eu vi que era uma pessoa agradável, simpática. Não era nada daquela imagem negativa que eu havia feito dele. Isso é o esoterismo, é o gnosticismo, né? Então, está meramente no campo do sofrimento, do sentimento. Camões é o poeta aí, diz que as coisas expressam na poesia e na música, né? Este amor, afeição. Então, o primeiro é o de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Todo mundo quase sabe falar esse poema de Camões, né? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, enfim. Ou então a musiquinha do Zezé de Camargo e Luciano. É o amor que mexe com a minha cabeça, né? E me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Então, é tudo no campo empírico do sentimento. E é por isso que essas pessoas amam demais. Na mesma hora que ama, odeia e está ali, né? Não consegue, às vezes, nem estabelecer um relacionamento familiar duradouro, porque aqueles sentimentos que começa com muito fogo e acaba com muito ódio. E aqui vai dizer o seguinte, que nossa sociedade atribui um valor meramente afetivo ao amor, que é a questão do gnosticismo lá em João. Decisões importantes são tomadas, relacionamentos são criados e desfeitos sob a direção quase que escravizadora desses sentimentos. Afeição, empírico, não está no mundo palpável. Este é o combate de João lá com o gnosticismo. Eu pergunto agora, faça uma avaliação, porque o amor cristão, a sequência aqui vai nos demonstrar que ele é visto na prática, ele não está no âmbito do sentimento, ele gera sentimento no nosso coração, é o que a gente não pode confundir, mas ele não é um escravo do nosso sentimento. Ele é movido pelas nossas ações, ele é nutrido por ações concretas. E aí que está a grande dificuldade, porque alguns chegam a pensar assim: ah, pastor, mas eu fazer uma coisa boa para uma pessoa que eu não gosto, não seria hipocrisia? E aí? Eu fazer por mera obrigação, será que Deus agrada disso? E aí? Quantas coisas que a gente tem que fazer por obrigação, por obediência, resistir à nossa afeição, o nosso sentimento, a nossa vontade, e fazer por obediência. Quantas vezes um médico, estou vendo ali o doutor Carlos, cardiologista, quantas vezes um médico tem que sair de casa para atender um paciente por mera obrigação? Se ele for falar assim, eu não estou sentindo vontade de ir, ele não ia nunca, mas pelo dever do ofício. É ou não é, doutor? É hipocrisia nisso? É obediência, e obediência muitas das vezes nos leva a fazer coisas que contrariam a nossa própria vontade, o nosso próprio sentimento. É aqui que está o verdadeiro do falso. O gnóstico faz só aquilo que dá vontade, afeição, sentimento. O cristão é por ações de obediência. Quando Jesus nos manda amar os nossos inimigos,
qual afeição que tem nisso? Então aqui vai dividir em duas partes importantes para a gente concluir a nossa lição. Aqui diz assim: o amor diz respeito a atitudes concretas e não a meras afeições. Aí deixa eu só fazer aqui a perguntinha aqui do teste, né? Então, o gnóstico é aquele que age por sentimentos, segundo a linguagem de João. E o crente é aquele que tem ações concretas, que faz por dever de consciência. E agora? Você está mais para gnóstico ou mais para cristão? Você age por sentimentos e afeições ou por consciência cristã de obediência e de dever? O que você me fala? Desse amor, a conscientização. Mas isso é muito sério, irmãos, porque às vezes nós não fazemos o que precisa, fazemos o que nós gostamos. E aqui está a diferença do cristianismo para o gnosticismo. No cristianismo a gente faz o que precisa, no gnosticismo faz só o que gosta. João Alexandre escreveu uma música muito interessante que diz assim: quem só fez o que queria e não fez o que devia, vai ter que se explicar. Um dia vai ter que se explicar. Quem só fez o que queria e não fez o que devia, mais cedo ou mais tarde, um dia vai ter que se explicar, né? Vai ter que se explicar, não tenha dúvida. Então, é o teste para cada um de nós aqui, para nós repensarmos alguns conceitos da nossa vida cristã. Então, é o caráter do amor cristão, são de atitudes concretas. Deus é amor, e Ele é o padrão do amor por nós. Qual a atitude concreta que Deus tomou na sua economia divina para nos mostrar de forma concreta o seu amor para conosco? Qual foi? Quando Ele mandou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, para nos salvar, não é isso? Deixa eu dar um godago, menino aqui. Aê, garoto. Quando Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. João está falando aqui: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. O amor procede de atitudes concretas e não meramente de afeições, não meramente de sentimentos. Diz lá Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu te pergunto, que afeição teria nisto? O ensinamento de Jesus é um ensinamento constante de atitudes, não de sentimentos. Por exemplo, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Samaritanos e judeus eram inimigos. Que afeição que tinha para ele cuidar, aquele samaritano cuidar daquele judeu? Nenhuma. Então, não é por afeição, mas é atitudes de obediência. A definição que Paulo faz do amor aqui é uma definição verbal, no campo das ações. O amor é paciente. O marido, a mulher sabe quanto que isso aqui funciona na prática, não é? O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, etc. E quando Jesus nos manda amar o inimigo, que afeição que tem um inimigo para a gente amá-lo? E manda amar não é assim: eu amo aquela pessoa. Não, com atitudes. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E Paulo chega a dizer: fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É um outro assunto, não vamos deixar de lá. Mas atitudes concretas, é o amor com atitudes concretas.
E muitas das vezes, irmãos, na prática, nós vamos ter que amar o inimigo, fazer aquilo que nós não queremos. Então não é sentimento, é ação. É claro que o amor envolve também sentimentos, mas não pode ser aquele sentimento egoísta, não é? Tem que ser um sentimento motivado, obviamente, por estas ações. Então é na prática. Aqui Jesus chega a dizer que no dia do juízo, quando o Senhor me viste assim, quando foi que eu te vi com fome, te dei de comer, ou que eu te vi com sede e te dei de beber? Jesus então responderá: quando fizeste a um daqueles meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Agora tem um outro lado aqui, que o amor é um movimento desinteressado em direção ao próximo. Isso aqui é importante porque eu lembro como que esse assunto é mal compreendido. Um dia chegou um moço lá na igreja, eu estava no gabinete pastoral, e ele chegou na igreja pedindo passagem para Belo Horizonte. Aliás, ele pediu passagem para uma cidade chamada Mariana. E os ônibus que iam de Carangola para Belo Horizonte não passavam por Mariana, passavam nem por Ouro Preto, passava por Rio Casca, João Monlevade, A262. Aí falou assim: mas nós nem temos, o ônibus aqui não passa lá. Então aí depois, tanto ele insistir lá, falou: não, te dá uma passagem até Realeza, de lá você pega ônibus que passa e que vão para Mariana, porque os daqui, não, então você me paga para Belo Horizonte. Falei: não, mas Mariana está aqui, Belo Horizonte está lá, não é turismo, nós vamos te dar, se você está precisando da passagem, nós vamos te dar conscientemente para Realeza, de lá você vai arranjar. Aí ele parou, pensou, então não quer não. Eu falei: mas você não quer por quê? Ele falou assim: é porque se você não quer me dar para Belo Horizonte, para Realeza também eu não quero não. Lá não tem igreja evangélica, como é que eu vou arrumar passagem dali para frente? Então, é o que vem aqui agora, este outro lado da questão. Diz aqui que o amor não tem que ser um movimento desinteressado. É o outro lado da questão. Ou seja, não é em nome do amor eu querer explorar o Arnaldo, ou o Arnaldo querer explorar o Cristiano, ou o Cristiano querer explorar a Jandira, a mesma fazer com Erasto, assim. Não é um amor que é para eu cobrar do outro, é o amor para eu doar, não é um amor porque senão eu posso me acomodar aqui e achar que é igreja, então agora tem que me servir, que eu sou pastor, não é verdade? Então eu estaria entendendo errado isso, pois não, Arnaldo? Aham. Aham. Pode ler. Perfeito. Vai dizer que o amor é em nós aperfeiçoado. Exatamente. Então aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero concluir a nossa aula aqui, irmãos, trazendo assim uma ação, uma orientação prática para as nossas vidas. Quando nós falamos no amor, eu me lembro um dia que um grupo queria cantar na igreja uma música que mandava gritar. Como é que é a música? Ela tinha um refrão que falava: vamos dançar, gritar, e tinha uma outra coisa lá, para louvar ao Senhor. Eu falei: não, essa música não tem a ver com a liturgia, não tem a ver.
vamos, aí eu lembro que a moça falou assim, pastor, mas tem um monte de música aí mandando amar e os irmãos não amam uns aos outros. Falei, então nós temos que insistir mais na música mandando amar, porque eu acho que vai ter mais proveito para o coração nosso uns dos outros, amar uns aos outros, do que gritar e pular e dançar dentro dos templos. Então, a grande realidade da vida cristã é nós fugirmos da aparência e entrarmos na essência do assunto. Enquanto o gnosticismo preocupava com a aparência, o cristianismo com a essência. Ainda que seja contra a minha vontade, mas eu farei. Então, quando nós vemos aqui o amor, é aquilo da prática. Nós somos conhecidos se amamos a Deus, quando nós amamos uns aos outros. Vamos estar atentos a esta realidade. A nossa conclusão aqui vai inclusive nos dizer sobre isso. Nós somos salvos para o amor. O amor é essencial no coração de todo verdadeiro cristão. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este é o ponto básico aqui e conclusivo. Nós temos condição de amar uns aos outros porque Deus nos amou primeiro. E é um amor de ação, por obediência, e não meramente aquelas afeições esotéricas, místicas, espiritualistas, como são as expressões de amor da nossa época. Vamos tomar cuidado com esse gnosticismo moderno e vamos focar na essência do cristianismo, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ok? Vamos orar para encerrar aqui a nossa aula, que eu já passei ali do meu tempo, e eu não gosto de extrapolar muito a paciência dos irmãos, principalmente num dia que a gente está falando sobre amor, né? Não é bom esgotar demais. Cris, ora para nós. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela palavra que recebemos, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor Deus, a amarmos uns aos outros verdadeiramente, a praticarmos as ações do amor, ó Pai, esteja nos ajudando a obedecer, a nos esforçarmos, ó Pai, para demonstrar o amor entre nós, ó Pai. Que o Senhor esteja operando em nossos corações, nos ajudando a perdoar, nos ajudando a seguir os teus caminhos, Senhor Deus, e assim a sua igreja esteja sarando e pregando a tua palavra com poder e autoridade vinda de ti, ó Pai. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, está encerrada aqui a nossa aula de hoje. Então, na próxima lição, nós vamos de número 11 e dar sequência aí normal até o final.